Amém? Então nós temos que entender isso. A festa de Pêssah é um momento de celebração. E existe a palavra hebraica para a gente iniciar que diz assim: Hag Simeach. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu já vou explicar o que é Hag Simeach. Diga para ela. Hag Simeach. O que quer dizer isso, pastor? Feliz festa. Seja bem-vindo a Pêssah. Hag Simeach Pêssah. Feliz festa de Páscoa. É um momento de alegria. Por quê? Porque éramos escravos e hoje somos livres. Amém? O Senhor nos resgatou com a tua forte mão, nos libertou, nos livrou. Aleluia. Estávamos, usando um termo popular, comendo o pão que o diabo amassou. E o Senhor foi lá, nos segurou pela mão e nos resgatou e disse: não, você é meu, eu te comprei pelo sangue do meu filho derramado naquela cruz, eu te comprei e a partir de hoje você é livre. Amém? Mas aí a gente vem para a igreja livre, igual o Brito. Amém? Novo convertido, está aprendendo ainda as coisas. E existe um simbolismo, como eu falei em Pêssah, cada uma dessas coisas tem um simbolismo, As ervas amargas, que é período amargo que passou, o ovo, a dureza, a massa do cimento, da argamassa, E existem essas 4 taças de vinho. 4 cálices, que ela tem alguns significados. Hoje eu vou falar de um significado. Vou falar sobre os 4 filhos dentro da comunidade. Diga assim: os 4 filhos, dentro da comunidade. Amém? E nós vamos aprender que temos que conviver com eles, infelizmente. Sabe quais 4 filhos são esses? O sábio, o perverso, o tolo e o que não sabe perguntar. Dentro de uma comunidade, de uma igreja, existem esses 4 tipos de filhos, representado pelas 4 taças, os 4 cálices de Pêssah, que nós temos que aprender e entender um pouco deles, para que a gente possa entender, muitas das vezes, como lidar dentro da igreja com isso. Por que muita gente desvia? Porque você já parou para analisar por que muita gente entra na igreja e sai? Por que muita gente pula de igreja em igreja? Você já parou para analisar? Se a igreja é um lugar de amor, se a igreja é, como dizem, um hospital, é ou não é? Quantos já ouviram aqui que igreja é hospital? Lugar de doente, é ou não é? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Mas no primeiro intempérie que eu tenho com meu irmão, eu saio e vou para outra igreja. Aí eu tenho outro problema naquela outra igreja, eu saio e vou para outra igreja. Eu uma vez vi do meu primeiro pastor, ele falou assim: Sandro, não existe igreja certa para a pessoa errada. Não existe! E quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre esses 4 filhos que tem dentro da igreja, dentro da festa de Pêssah, que celebra a Pêssah, eles estão, preste atenção, eles estão dentro da igreja, dentro da comunidade de Israel, dentro da comunidade que crê em Cristo. O sábio, o perverso, o tolo e o que não sabe perguntar. Os 4 vivem dentro da igreja, são os 4 filhos.
da igreja. E a gente vai analisar um pouquinho, superficialmente, porque a gente poderia aqui transcorrer a noite inteira para falar deles. Vai falar um pouquinho só de cada um deles. Porque é bem profundo isso. E você vai perceber que eles estão dentro da igreja mesmo. Primeiro filho da igreja, primeiro filho da festa de Pêssah, o sábio. Abra a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 8. Diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Agora eu vou para a minha versão original hebraica. A versão original diz assim: a pessoa de coração sábio, pessoas de coração sábio obedecem a ordens, mas um tagarela terá problemas. Nós precisamos entender que esse é a função daqueles realmente que estabelecem a comunidade, o corpo de Cristo. Todos nós precisamos adquirir a experiência de ser sábio. E Tiago fala assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Mas peça com fé, porque Deus não dá àquele que duvida. Então a função do sábio é entender que ele foi chamado para cumprir ordens, é ou não é? Quem não é sábio, querido, não aceita ordens. Questiona tudo. O sábio, ele tem a função de manter a igreja, a comunidade, estruturada, firme, alicerçada na palavra de Deus, que é caminho e vida para nós. Então, o filho sábio de Pêssah é de extrema importância, e nós vamos ver isso conforme o transcorrer da mensagem, para a vida da igreja. Porque logo após o sábio, vem o perverso. Olha o que diz o perverso. Provérbios 16, 28. Abre lá para você ver. Diz assim: o caminho do homem perverso é tortuoso. Só a parte A. O caminho do homem perverso é tortuoso, e ele está como nunca nos nossos dias dentro da igreja. Tá ou não está? Sabe qual a função do perverso dentro da igreja? Desviar aqueles que estão querendo seguir o caminho do Senhor. Tem ou não tem dentro da igreja? O perverso, ele questiona tudo. Aí usa até uns versículos que diz: não, temos que ser igual os bereanos. É ou não é? Tá ou não tá cheio? Que vinham na palavra do Senhor e questionavam o apóstolo Paulo.
Sabia que este ensinamento está errado? Os bereanos, eles iam consultar na palavra, porque o ensinamento do apóstolo Paulo era extremamente profundo, a tal ponto de Pedro falar para Paulo assim: Paulo, fala mais simples, porque o que você está falando nem nós conseguimos captar, nem os 12 apóstolos que andaram com Cristo conseguiam captar os ensinamentos de Paulo. Por isso que os bereanos iam lá consultar, para ver, opa, peraí, vamos aqui ver, é realmente Paulo? O que é isso? Porque Paulo era extremamente inteligente, querido. Paulo era mestre. Paulo era doutor. E infelizmente, dentro da igreja, o perverso, ele é constante, é ou não é? Ele não existe na tua igreja, ele não gera contenda, ele não inventa as coisas. Estão rindo, né? Diz que conhece a Bíblia, é ou não é? Esses dias eu estava vendo um vídeo de 2 jovens, falando sobre várias coisas. 2 jovens, deve ter entre 20 e 25 anos, mais ou menos. Cara, eles falando tanta abobrinha, mas tanta abobrinha. E assim, hoje você quer ser ouvido no meio gospel, você cria um blog ou um coisa no YouTube e começa a falar mal da igreja, de pastores, de outras coisas, não é? Rapidinho, tem um monte de gente. Por quê? Porque o coração do homem, ele é perverso. Ele quer andar por caminhos tortuosos. E isso a gente precisa entender que dentro da igreja, ó, tá assim. Ou eu estou falando algo anormal. Pessoas que gostam de apontar o dedo para o pastor, não que o pastor não erre, não que o pastor não seja ser humano. Mas a palavra de Deus diz assim: toda autoridade foi instituída por Deus. Tem algumas igrejas que teologicamente eu não concordo com algumas coisas, mas quem sou eu para questioná-las? Quem vai questionar vai ser o Senhor. É ou não é? Então a função do perverso na igreja é criar tumulto. Muitas das vezes ele não está perguntando para tirar uma dúvida, ele está perguntando para tumultuar. A função do perverso é isso, e nós vamos entender que a função do perverso é gerar dúvida no coração do tolo e do que não sabe perguntar. E por isso nós precisamos entender que a festa de Pêssar nos traz esse entendimento. Nós celebramos lá na segunda-feira o jantar de Pêssar. Isso significa o quê? Que numa família pode-se ter esses 4 filhos e o pai tem que conviver com os 4. Aí entra a função do sábio. O sábio, ele é de extrema importância para a igreja. Porque o sábio, a função do sábio é não deixar o perverso contaminar o tolo e o que não sabe perguntar. E conviver com o perverso. Ah não, pastor, por que a gente não exclui? A palavra não diz para excluir, diz. A gente tem que conviver. A Bíblia manda a gente amar o nosso inimigo. Por isso que nós precisamos ser sábios para saber como lidar. Quantos sabem aqui da história das 2 mães que foram brigar pelo filho e levar a causa ao rei Salomão? Grande maioria conhece, né ou não é? O que aconteceu? Chegaram 2 mães, levaram o caso ao rei Salomão. Olha só, ela fala que o filho é dela, eu falo que o filho é meu, e a gente veio aqui para... Só é o rei,
o senhor é muito sábio para dizer qual filho é o nosso. De quem é o filho, quer dizer. Ele, na sua sabedoria, o que ele fez? Falou, vamos, legal, vamos partir a criança no meio, metade para uma, metade para outra. Pastor, isso é sabedoria? Lógico. A verdadeira, não. Partir a criança, não. Deixa tudo com ela. Eu prefiro ficar sem a minha parte. Aí o que o rei deduziu? Você é a mãe verdadeira. Porque nenhuma mãe gostaria que seu filho morresse. É ou não é sabedoria? Sabedoria é saber lidar com as adversidades. E elas surgem dentro da nossa igreja. O irmão que quer tocar bateria e o outro que não quer sair da bateria de jeito nenhum. Eu sou o titular. Tá lá todo culto. E o irmãozinho doido para tocar um louvor, entrar no ministério, o cara não sai da bateria de jeito nenhum. Meu querido, cada um toca uma música. Não é o que faz aqui? Fica uma renca ali, uns 4 ou 5 quando tem baterista, não é? Aí cada um toca um louvor. Sabedoria. Sabedoria é o poder dado por Deus para a gente conseguir lidar com as diferenças, até mesmo com o perverso. E saber blindar o tolo e o que não sabe perguntar. Olha o que diz do tolo. Vamos lá. Provérbios 14, versículo 3. Olha a diferença do tolo para o sábio. Da boca dos tolos brota orgulho, soberba, mas os lábios do sábio o protegem. Então o tolo, muitas das vezes, não te chamando, tá, querido, mas dá entendimento, é aquele novo convertido, que ainda não sabe de muita coisa, e que se não tiver uma proteção, uma instrução, ele encaminha para algumas coisas erradas que está dentro da igreja. Aí o perverso vem, laça ele fácil. Por que muita gente que se converte entra pela porta da frente e sai rapidamente pela porta de trás? Se desvia rápido. Uma vez eu fiz uma pesquisa na igreja a qual eu fazia parte. A igreja devia ter uns 300 membros por aí, né? Tinha mais de 1.500 desviados. Sabe por quê? Porque não tem discipulado. Porque o sábio, a função do sábio é amparar aquele que está chegando. Aquele novo convertido, o que é considerado como tolo, mas não é totalmente tolo, é o quê? Ele às vezes, ele quer fazer, ele tem boas ações, mas ele não sabe muitas das vezes a rota certa. É ou não é? Tem muita coisa que tu não sabe, é ou não é? Se não orientar ele, se chegar alguém e falar para ele, opa, esse cara tá falando algo, vou fazer. Aí, o que acontece muitas das vezes? O perverso cola do lado dele. Se eu fosse você, eu saía dessa igreja. O pastor é assim, 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 Eu vi esses dias ele roubando dinheiro da igreja. Vi ele olhando para uma irmãzinha da igreja. Aí o novo convertido, rapaz, é mesmo? Misericórdia. Então a função do perverso dentro de uma igreja é isso: tirar aqueles que estão se convertendo dos caminhos do Senhor.
E está assim, cheio. E todo perverso, pode ver, é insubmisso. Ele não se dobra a uma autoridade. Não se dobra. E automaticamente ele gosta de disseminar boatos. Toda igreja tem, é ou não é? Por quê? Porque nós temos que aprender a conviver com esse. Qual é a nossa função? Se tornar sábio. Para que a gente não possa ser contaminado pelo perverso e não deixe aqueles que estão chegando serem contaminados. Isso eu vou te dizer que tem explicação, que eu vou te dizer agora onde que se aplica isso ao povo de Israel. Moisés, ordenado por Deus, fez o quê? Deus falou assim: Moisés, separa um príncipe de cada tribo, 12, eram 12 tribos, e manda espiar a terra que eu vou dar para vocês. Pô, Deus falou assim, cara, manda o povo espiar que eu vou dar. Poxa, Deus já tinha livrado de Israel, do Egito. Deus abriu o mar. Deus fez água sair da rocha. Deus mandava coluna de fogo à noite para aquecer, porque no deserto é frio à noite, e mandava uma coluna de fumaça para acalmar a temperatura de dia, que era muito calor. Deus fez tudo isso, mandava codorna. Você já imaginou vindo do céu codorna? Você já parou? Você já pensou nisso? Vinha comida exatamente a quantidade que era suficiente para você comer naquele dia. Não sobrava nada. Nada. O povo andava no deserto e a roupa não apodrecia. Se tem por ideia que naquela época o povo não tomava muito banho. Aqui o povo já não toma, o cheiro já é desagradável, né? Mas lá o que acontece? Existiam os perfumes, né? O povo usava os perfumes que aí tirava aquele meio odor. E aí Deus manda Moisés enviar 12 príncipes, e a Bíblia fala assim: não eram qualquer um, eram 12 príncipes. Diga, 12 príncipes. 12 líderes. E o que acontece? Voltou os 12, viram lá que a terra realmente manava leite e mel. 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Você já parou para analisar 2 pessoas para carregar um cacho de uva? Você já teve... Cara, às vezes eu viajo nas coisas da Bíblia. Uma vez um pastor amigo meu trouxe um romã de Israel. Sem brincadeira, era desse tamanho assim. Romã. No deserto. Realmente é uma terra que mana leite e mel. Você sabe qual é uma tecnologia deles, uma das tecnologias que eles usam até hoje para extrair água? Eles tosqueiam as ovelhas, pega aquela lã, bota no pé do monte, e o que acontece à noite? Sereno. Encharca aquela lã, e o que acontece? Traz água para eles. Então o povo é abençoado. Deus deu os maiores célebres que já existiu na face da terra depois de Adão, porque Adão era o único que tinha 100% da sua inteligência, foram judeus, querido. Não é à toa. Vai pesquisar. A internet está aí para pesquisar. Albert Einstein, judeu. Aí Deus manda aquele povo espiar a terra que ele, depois de ter feito tudo isso, ia dar. O povo volta o quê? Não, lá realmente é uma terra que mana leite e mel. Mas o povo é gigante, a gente não vai conseguir vencer eles não. Aí o que a Bíblia diz? Que todo o povo, por causa daqueles 10, prantearam e choraram.
E o que aconteceu? Por causa da notícia daqueles perversos, toda aquela geração não entrou na terra prometida. Isso é função do perverso. Somente quem entrou? Josué e Calebe, os sábios. O que Josué pensou? Opa, peraí. Existe um Deus que está com a gente, ele já fez tudo isso. E se ele mandou a gente olhar que ia tomar aquela terra, peraí, a gente vai tomar. E a palavra de Josué encorajou Calebe. E se você ler a Bíblia, fala assim: e Calebe, quando entrou na terra prometida, tinha, eu acho, não tenho certeza agora, 85 anos. Mas entrou como se tivesse recebido a promessa do Senhor quando tinha 45. Ele entrou 40 anos depois na terra prometida, mas o seu mesmo vigor era de quando ele recebeu a promessa. Sabedoria. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse perverso dentro da igreja, que ele contamina. Quanta gente não está desviado na igreja por causa do perverso? Ele desvia as pessoas, mas ele não sai da igreja. Já reparou? Ele desvia as pessoas, mas ele mesmo não sai da igreja. Por quê? Porque a função dele é tirar o tolo e o que não sabe perguntar. E o que não sabe perguntar, pastor? É aquele que muitas das vezes ele é como o tolo. Se alguém não direcionar ele, se alguém não orientar, ele não sabe como perguntar. Ele não sabe o que fazer. Tinha aqueles 2 irmãos lá que estavam querendo ficar um à direita, outro à esquerda de Jesus. Só que eles não sabiam como perguntar. Quem perguntou por eles? A mãe. Aí Jesus falou: opa, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Para estar à minha direita, é preciso servir, é preciso ser o menor, é preciso buscar. Não é simplesmente: Senhor, aqui eu quero estar do teu lado. Não. Então, queridos, você está sendo trazido hoje para a festa de Pêssar para entender que a tua vida inteira sempre vai ter o sábio que é você, amém? Você vai ser o sábio dentro da igreja, amém? Amém? E vai combater o perverso que sempre vai ter dentro da igreja, amém? Alguém fala amém? Sempre vai ter, mesmo que você fale amém ou não, sempre vai ter. Para que você proteja o tolo e o que não sabe perguntar. Você tem ou não tem função dentro da igreja? Por isso precisamos ser sábios. Esses dias eu estava conversando com os jovens sobre tatuagem, lá em casa. Mas pastor, tatuagem, o que o senhor acha? Eu falo: olha só, cara, a Bíblia em Levítico fala para não fazer. Mas eu entendo que se uma pessoa fizer, ela não vai para o inferno por causa disso. Porque é crer em Jesus para ir para o céu. A Bíblia é isso. Crê em Jesus, e se você estiver cumprindo seus mandamentos, você vai para o céu. Mas eu não aconselho ninguém a fazer. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O que uma tatuagem vai glorificar ao Senhor? Ah, não, vou escrever Yeshua HaMashiach. Amém. Mas não é melhor você glorificar o Senhor com a tua vida? Não, mas com uma tatuagem eu posso ganhar alguém que é tatuado, porque ele pode me ver dentro da igreja, mas também pode escandalizar o novo convertido. E a Bíblia diz
que se você fizer um pequenino que seja pecar, será condenado por isso. É ou não é? Então eu prefiro não fazer. A Bíblia diz que é pecado beber vinho? Não. Não pode se embriagar. Mas se eu bebendo vinho escandalizar um menor que seja, eu estou pecando. E existe pecado inconsciente. Às vezes você está pecando e não sabe. Uma vez, foi eu e minha esposa chamados para uma reunião, só líder. E eles chamaram a gente, e entre eles falaram, você vai levar NA, vai levar NA, vai levar... que raio de NA é essa? E tudo rindo, vem cá, que NA é essa? Você não sabe o que é NA? Falei, não. Não esquenta não, no dia você vai saber. Tá, passado esses tempos, chegou o dia, aí eu sentei e tal, e eu tô com aquilo na cabeça, né, NA, fiquei curioso, confesso. Aí busca NA lá, aí o outro falou, tá gelada? Aí eu, opa, tá gelada, tem alguma, é de beber ou é de comer. Aí tá bem gelada, aí daqui a pouco vem o irmão com a cerveja sem álcool, não alcoólica. Confesso para vocês, aquilo me escandalizou. Mas pastor, tem nada a ver, não tem álcool, mas me escandalizou. Confesso para vocês, aquilo me escandalizou, né, amor? Nossa, mas espera aí, vamos tentar entender. Aí a tua mente começa a conjecturar um monte de coisa. Mas a tua mente não está liberta, espera aí, vamos analisar as coisas. A Bíblia diz que não é pecado beber, é pecado não se embriagar. Se eu vou beber uma sem álcool? Por quê? Porque eu quero sentir o gosto, mas não quero dar a entender que eu estou bebendo algo com álcool. Minha vida está presa nisso, aí tua mente começa a conjecturar. Se você levar um irmão a pecar com qualquer uma das suas atitudes, você também está pecando. Por isso que temos que ser exemplo. Por isso que temos que ter cuidado com as coisas. Como falamos? Com quem lidamos? É ou não é? Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então, dentro do jantar, dentro da festa de Pêssah, dentro da igreja, vão existir até Jesus voltar esses 4 filhos. Quantos pastores que não criam seus filhos com todo amor, com todo carinho, com todo direcionamento, com toda orientação, quando ele chega à idade adulta, ele fala, pai, mãe, muito obrigado pelo ensinamento, mas eu não quero isso. Fui. É ou não é? Eu vou tomar as minhas próprias decisões. A Bíblia fala disso sobre o filho pródigo, é ou não é? Mas a gente tem que conviver com eles, querido. Você não pode discernir o perverso e dizer, fulano, a partir de hoje eu não quero que você faça parte da congregação porque você é perverso. Não, a gente tem que aprender a conviver com ele. E ter a sabedoria suficiente para que possamos blindar aqueles que estão chegando para que não se contamine com ele. Toda igreja haverá o perverso. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe nos olhos dela. Fala assim, toda igreja terá o perverso. Mas, graças a Yeshua, você é o sábio. Amém? Precisamos ser sábios, queridos. Precisamos buscar a sabedoria de Deus, para que a gente possa se dar bem até nós mesmos, porque o sábio, ele pode ser contaminado também, porque tem aquele que acha que é sábio a tal ponto, que ele nunca vai cair na armadilha, é ou não é? Quem foi o maior sábio que já existiu na face da terra? Salomão. Ele caiu ou não caiu? E fez só um livro, só isso, não foi?
Vaidade, tudo é vaidade, é ou não é? Na velhice dele tudo é vaidade. Ele foi sábio, e a Bíblia fala que ele foi sábio. E se você lê Provérbios, você fica, meu Deus, como que esse cara era sábio? Ele fala uma coisa aqui, e eu trago isso com o ensinamento, cara. Não é que ele era chaleira, tá? Vocês vão entender que era chaleira. Mas ele fala assim, se você quer livre acesso ao rei, leve um presente para ele, que as portas se abrirão para você. Olha o cara. Aí nós, que não temos esse entendimento, vamos falar, pô, Salomão é um chaleira, é ou não é? Falar, pô, né? Que cara chaleira. Pô, levar um presente. Não, ele está pensando na porta aberta, no acesso direto ao rei. O que te custa dar um presente para ele? Quem não gosta de receber presente, é ou não é? Então nós precisamos entender isso, precisamos ser sábios. Se alguém quiser me dar presente aí, eu agradeço, tá? Eu vou receber muito de bom grado. Né? Amém. Obrigado pelo presente, Senhor, pelo chocolate que eu comi hoje. Amém? Então, o que acontece? Nós precisamos ser sábios dentro da igreja. Quer ver uma coisa que o perverso age, além de desviar os novos convertidos dentro da igreja? Fazer brotar no coração, até do sábio, a necessidade de dizimar e ofertar. Que isso, cara? Isso é coisa do Velho Testamento. Isso é coisa da Antiga Aliança. Você sabe qual a diferença, basicamente, da Antiga Aliança para a Nova Aliança? Você sabe? Eu falei, eu acho que você estava quando eu falei. Estava, né? Você estava também? Fora eles. Vocês sabem qual é a diferença da Antiga Aliança para a Nova Aliança? A diferença é que a Antiga Aliança, Deus instituiu as suas regras numa tábua de pedra. E a Nova Aliança, Ele falou assim, vou escrever elas na tua mente e no teu coração, para nunca mais você se esquecer dela. Então Cristo veio para inserir a aliança de Deus com o homem na mente e no coração, para que nunca mais venhamos a desviar dos caminhos dele. O salmista ele fala assim, Senhor, escrevi os seus mandamentos no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando os mandamentos do Senhor estão escritos no teu coração, você sempre lembra deles. Ah, mas pastor, todo mundo é humano, todo mundo erra. Sim. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Você já parou para analisar? Davi pecou e pecou muito, foi ou não foi? Ele foi um exemplo de líder, de comandante, mas como pai de família ele foi um fracasso. Foi ou não foi? Né? Dormiu com a mulher que não era dele, a mulher ficou grávida, mandou matar o marido da mulher, o primeiro filho desse coisa morreu, depois meio filho estuprou a irmã, o outro filho matou esse irmão, depois esse filho tomou o reinado dele, dormiu com todas as concubinas do pai na frente de todo o povo de Israel. Olha que desgraça, é ou não é? Mas por que diante disso tudo ele foi um homem segundo o coração de Deus? Você já parou para analisar isso? Sabe qual a diferença que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque da mesma forma que ele pecava, ele se arrependia. A diferença está aí. Davi chegou a um nível tamanho de arrependimento que ele escreveu uma lista de pecados e ele falou para todo o povo de Israel os pecados dele. Você pode ler Salmos que ele mesmo fala. Então a diferença está aí, querido. Então nós temos uma função dentro da igreja. E a festa de Páscoa, a festa de Pêssah,
nos dá essa conotação, que nós precisamos entender que como igreja temos que conviver com as adversidades das pessoas. Tem um mais sábio, tem outro menos sábio. Tem um que cresce mais, outro que cresce menos. Eu, quando me converti, eu li a Bíblia em 1 ano. Novo convertido. E eu tive um crescimento ministerial meteórico. E as pessoas não me aceitavam. Os mais velhos de igreja, 10, 15 anos de igreja, foi ficando para trás e eu, menino, fui crescendo. Fui dando aula na escola dominical, escola de líderes, ministrava encontro, organizava encontro rápido, coisa de 3 anos, Deus fez um rebuliço na minha vida assim, nesse nível. E muita gente não me aceitava. Os mais velhos, pô, quem é esse garoto aí, folgado, que já está querendo, né, crescer? O pastor me chamava que eu era o sucessor dele, porque eu andava muito com ele, aprendia muito com ele e recebi os dons que Deus derramou sobre a vida dele também, foi derramado sobre a minha vida. Só que, conforme foi passado os tempos, Deus foi fortalecendo e firmando aquilo que ele tinha na minha vida, as pessoas tiveram que reconhecer. Mas eu tive que conviver com essas pessoas. Lá na frente elas passaram a me aceitar, mas eu tive que conviver. No meu período de igreja, eu tenho 12 anos. Fiz 12, vou fazer agora, abril, 12 anos de convertido. Já tive perseguições imensas na minha vida. Gente perversa, gente. Gente perversa. Já me perseguiu dentro da igreja. E eu, como sábio, como líder de jovens, em algumas ocasiões, eu tive que segurar aqueles que estavam chegando para que não fosse contaminado com o perverso. Uma vez eu fiz um congresso de jovens, eu e minha esposa, meus filhos e mais 30 jovens. Mais ou menos a gente gastou uns 7 mil no congresso. Eram 4 dias de congresso. Trouxemos uma banda de São Paulo, Rede Ativa, famosíssima, amigos meus, foi bênção. 2 dias eles ficaram com a gente. Na semana do congresso, a gente não tinha R$1. Como isso, senhor? Que responsabilidade? Não, a gente fez. Tinha pessoas que falavam, não, eu vou ajudar. Na hora, correram tudo. Teve empresários da igreja que a gente foi pedir doação, eles falaram assim, veio jovens chorando. Papai, eu não acredito que essas pessoas são crentes. O empresário tal, famosíssimo, falou que ele estava ocupado para eu passar depois que ele ia ofertar para o congresso. Vocês imaginem, R$2. Dos maiores empresários da igreja. Ele falou, não, você passa aqui depois, agora eu estou ocupado, eu vou ofertar sim, passa aqui R$2, tá bom? Ela, amém, mas ficou doido. Aquela era uma discípula meio temperamental, uma filha. Ela, pai, deu vontade de voar na garganta dele. Calma, meu filho, não precisa nem voltar lá, que a gente não precisa de esmola. O Senhor vai prover. Terminou o congresso, a gente tinha o dinheiro todo do congresso, porque o Senhor era com a gente. Tinha gente que ligava para a igreja, a secretaria da igreja, falava assim, eu estou sabendo que eles não têm o dinheiro para o congresso, vai ser cancelado o congresso? Aí veio a secretária assim, não, o pessoal está querendo saber se vai ser cancelado, porque é um dinheiro muito alto e vocês não têm. Eu falei, não, nós vamos fazer. Porque é o Senhor que nos mandou fazer, e vai acontecer e vai dar certo. E fizemos e deu certo. Mas eu tive essas perseguições. Se eu não tivesse a sabedoria de lidar com todas essas adversidades, querido, hoje eu não era pastor, minha esposa não era pastora, meus filhos eram desviados, eu era desviado. Porque por dentro você fica se morrendo de raiva. Como alguém que se diz cristão, que Deus abençoa a vida dele, ele te oferece R$2. O Senhor abençoe a vida dele, prospere ele mediante aquilo que ele
ofereceu ao Senhor. Eu não tenho raiva dele. Me dou muito bem com ele. Então aprendi a lidar, e você, aprendendo essa pregação hoje, precisa aprender a lidar com essas situações da igreja. Se não existiu, e eu duvido, na tua vida ou na tua igreja que você soube, vai existir ainda. Situações assim, parecidas, perseguições, calúnias, difamações, e você, como sábio, precisa apaziguar as situações e proteger aqueles que estão chegando. A nossa função como sábios dentro da igreja é proteger aqueles que estão chegando. Porque o perverso, ele bate doído, meu querido. Ele bate doído. E quem não tem entendimento, não tem sabedoria suficiente, cai na lábia do perverso. A serpente era perversa. É a síndrome de Lúcifer dentro da igreja. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Eu estou falando algo anormal? Tem ou não tem esses 4 tipos de filho dentro da igreja? Hã? Responda para mim alto. Amém? Tem. E graças a Deus que o Senhor, se não fez ainda, irá fazer cada um de nós sábios, para que a gente possa lidar com essas situações e saber blindar aqueles que estão chegando. Quantas gentes não botaram o pé nessa escola, se declararam que eram cristãos e hoje não são mais? É ou não é? 1 Coríntios 15:33 diz: não vos engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, querido. Se essa pessoa não pode acrescentar nada na tua vida, se afaste. Você que tem que influenciar ela, não ela te influenciar. Seja sábio. Seja sábio. O perverso está no meio da igreja para desviar a atenção daquelas pessoas que estão caminhando para a salvação. Quantas pessoas? Você olha para aqui próprio. Primeiro culto, cheio. Segundo, já deu uma esvaziada. Terceiro, quarto, e agora? Como que tá? Sei que tem alguns doentes, estão com cachumba ali, né? Outros estão de serviço, outros estão dormindo. Mas o que acontece? Amém, né? E o que acontece? Mas quantos não estão? E eu digo para vocês, não é nem a desculpa que está frequentando uma igreja lá fora, porque não está. Quantos você conhece no teu pelotão que não está frequentando uma igreja lá fora e está desviado? Assim. No Face mesmo eu já vi um cado. Devassa on the stage e tal, lá, com foto. Caiu na conversa do perverso. O perverso, ele nunca vai se converter. Ele está dentro da igreja, ele vive dentro da igreja, mas ele nunca vai se converter. Não se engane, querido, mas nós não podemos expulsá-lo. Você já ouviu falar na peneira do Senhor, que o Senhor vai peneirar o trigo do joio? E ele vai usar o perverso para saber os que são e os que não são. É ou não profunda essa pregação? É a realidade dos nossos dias. E sabe por que acontece, querido? Porque muita gente, passa o dia inteiro, pode dizer para vocês, e não lê a Bíblia, não medita, não estuda. Eu fiz teologia,
Cada dia mais eu estudo. Estou aprendendo a cada dia, mas eu não sou melhor do que vocês em nada. Só estudo. Só dedico o tempo da minha vida para estudar, para pesquisar, ver vídeo no YouTube, ver as conversas contrárias, as pessoas que têm a mente contrária ao que eu tenho. Confesso que muitos dá vontade de debater. Eu falo, não, sabedoria não vale a pena. É ou não é? Tem conversa que você vê na internet ou no Facebook que dá vontade de debater, não é? Mas o sábio não debate. O sábio mostra frutos. A Bíblia diz, pelos frutos se conhece uma árvore. Amém? Vamos nos colocar de pé. Dentro da festa de Páscoa, dentro do jantar, dentro da igreja, existem esses 4 filhos. Que nós sejamos os sábios. E tua função dentro da igreja é guardar o tolo e o que não sabe perguntar do perverso. Lembre-se, o perverso nunca irá se converter. Nunca. Ele está dentro da igreja para atrapalhar. E muitas das vezes é usado para forjar o nosso caráter. Não esqueça, as adversidades vêm para forjar o nosso caráter. De certo ponto é bom, porque a gente aprende a lidar com as adversidades. Mas a gente tem que zelar pelos que estão chegando. Isso é o mais triste. A igreja tem deixado o perverso desviar os que estão chegando. Com doutrinas erradas, com pensamentos errados, com teorias erradas. Mas ele está dentro da igreja. Ele não sai. Não sai. Ele tira o tolo e o que não sabe perguntar. Mas ele não sai. Não sai. E a vida inteira a gente vai lidar. O Senhor está ministrando aqui no meu coração que teve muita gente que perguntou, quem é o perverso da minha igreja? Lá onde eu deixei. Opa, peraí, fulano é perverso. Se você lembrou dele, aprenda uma coisa, você vai ter que saber lidar com ele. E às vezes ele vai ser responsável pelo seu crescimento. É tremenda essa palavra, não é? Né? Tremendo. Abre os nossos olhos. Porque às vezes a gente tem uma ideia de igreja que é o céu. Não tem defeito, não tem problema, não tem pessoas erradas. Tem. E tem pessoas que vão ser a vida inteira errada. E nós não podemos dispensar elas. Tem uma palavra do Senhor que eu gosto muito, e é muito importante, e está assim dentro da igreja, já estou terminando, que fala assim, existem pessoas que experimentaram a glória de Deus, o Espírito Santo, experimentaram sentir o gostinho de herdar a salvação, mas pelo orgulho, ou por soberba, ou alguma coisa que entrou no seu coração, elas estão caminhando para o inferno, por quê? Porque acham que não erram mais. E tomam um rumo errado e segue aquilo fiel. Quanta gente que a gente não conhece que fala que não precisa de igreja? É ou não é? Quanta gente a gente conhece que fala que não precisa de pastor? Quanta gente que a gente conhece que fala que não precisa do Antigo Testamento? Só que Jesus falou assim, naqueles dias, muitos chegarão a mim
e vão dizer assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos em novas línguas, pessoas foram curadas. Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, malditos. Malditos. Estava dentro da igreja. Era o perverso. Olha se cumprindo aqui o destino do perverso. Malditos, vós que eu não conheceis, porque praticai a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade vem do grego anomia. Aquele que não pratica a lei, inimigo da lei. Só aí você já quebra a teoria que as pessoas têm pregado por aí, que é só a graça. O próprio Jesus falou. Essa teoria que tem descambado muita gente perversa e tem muito líder famoso levando as pessoas por esse caminho, é o perverso. Mas por quê? Porque o sábio não soube amparar aquelas pessoas que não tinham conhecimento. É muito mais profundo, gente. A gente poderia ficar aqui dias e dias ensinando só sobre isso. Iniquidade é muito sério. Iniquidade não é pecado simplesmente, não. É afastamento da lei, descumprimento da lei. Lei é a palavra, os mandamentos. Amém? Que o Senhor possa transformar cada um de nós a cada dia sábios, para que a nossa igreja venha estar guardada por nós através do poder de Yeshua nas nossas vidas, do perverso. Quantos podem dizer amém? Amém.